Bem-vindos, pessoal, a mais uma atualização com Miguel de Almeida, o vosso surfista cripto. E parece que entramos numa nova era, não é? Parece que a cripto entra numa nova era. Tivemos segunda-feira a tomada de posse do presidente Trump e vimos, inclusivamente, nas horas que antecederam essa tomada de posse, o Bitcoin bater nova máxima histórica de $109.000. Portanto, superou os antigos $108.000 e a primeira máxima histórica de 2025. Portanto, muita gente a chamar o topo no final do ano passado, que o topo tinha sido encontrado nos $108.000. Portanto, a última vez que vos atualizei foi na sexta-feira passada e disse que esperava all-time high antes da tomada de posse, no fim de semana. Portanto, foi na madrugada de domingo para segunda e realmente tivemos novo all-time high. O interessante agora é repararmos que muita coisa começa a mudar, não só no price action do Bitcoin, mas começa a haver as movimentações políticas. Bom, relativamente ao price action, o Bitcoin parece que se começa a consolidar acima dos $100.000. Portanto, antes dávamos aquelas agulhadas, aquelas visitas rápidas e andámos ali a batalhar durante as últimas semanas abaixo dos 100.000, portanto entre os 90, chegámos a ir aos 89.000 e aos 100.000, e agora parece, pelo menos nos últimos 3 dias, que o Bitcoin começa a querer segurar ali nos 103, 104 mil dólares. Portanto, na minha percepção, é consolidação para continuar a sua jornada em 2025. Interessante olharmos também que muitas das moedas americanas ou com sede nos Estados Unidos se valorizaram bastante relativamente à eleição de Trump. Como sabemos, Solana bateu nova máxima histórica também. Solana e tudo o que aconteceu com as memes que foram lançadas em Solana, mas outras moedas como XRP, como Adera ou Hedera, portanto as moedas localizadas nos Estados Unidos a performarem muito bem, relacionado obviamente com esta nova paisagem regulatória. Relativamente a memes, também tivemos grandes movimentos de memes nos últimos dias, portanto muitas memes a andarem bem e começarem a ter alguma reação no gráfico. Relativamente às ordens executivas do Donald Trump, portanto, no Twitter muita gente dizia que ele não estava a respeitar o que tinha prometido, principalmente porque não libertou o Ross Ulbricht no dia 1. A verdade é que o Ross Ulbricht já foi libertado, portanto muita gente a considerar o dia 1 o dia da tomada de posse, mas parece que Ross Ulbricht foi mesmo libertado, portanto naquilo que o Donald Trump considera o dia 1, que é o dia a seguir à tomada de posse, foi assinada a ordem de libertação e muita gente não sabe quem é Ross Ulbricht, principalmente quem chegou recentemente ao mercado, mas foi um defensor da liberdade, um programador que escreveu o código e que criou o site Silk Road, que era um marketplace em que se usava Bitcoin. Ele está preso desde 2013, tinha 2 penas de prisão perpétua, mais 40 anos, e portanto Donald Trump assinou a sua libertação e isto abre aqui precedentes. Porquê? Porque quero relembrar toda a gente que os desenvolvedores da Samurai Wallet também estão presos, uma carteira relacionada com privacidade, inclusivamente um deles foi preso em Lisboa há uns meses, ou creio que o ano passado, portanto pela Interpol, e entregue ao FBI ou algo assim do género, e portanto isto abre aqui o precedente de desenvolvedores de código não poderem ser presos por escrever código. Bom, mais um ponto positivo, não é? Outra movimentação institucional a nível de instituição reguladora que começa a alterar é já na própria SEC, na Security Exchange Commission. Portanto, entramos numa nova era sem Gary Gensler e temos um diretor interino ou um presidente interino neste momento na Security Exchange Commission, e parece que criaram uma Crypto Task, uma força cripto. Vamos ver se é para o bem de cripto ou para ajudar a regular e para ajudar a criar uma paisagem regulatória mais eficiente e que ajude esta indústria a prosperar nos Estados Unidos. Creio que quem está a liderar esta comissão, esta task force na Security Exchange Commission é a Easter Pierce, e a Easter Pierce, eu falei-vos várias vezes dela, era
a ala mais republicana dentro da Security Exchange Commission, portanto era a pessoa que mais levantava a sua voz contra a opressão do Gary Gensler. Ela várias vezes se levantou ao longo dos últimos anos para falar contra o seu próprio presidente da SEC, ou diretor da SEC, que era o Gary Gensler, não é? Portanto, realmente cheira a ventos de mudança no espaço cripto e acredito que 2025 será muito positivo para todos esses projetos de DeFi, projetos para além de Bitcoin, que se viram muito atacados durante os últimos anos. O que é que há a ressalvar também está a acontecer o World Economic Forum em Davos, portanto muitos ministros das finanças a juntarem-se, inclusivamente Christine Lagarde e companhia, todos juntos na agenda globalista do World Economic Forum. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque está-se a falar em Bitcoin no World Economic Forum. Exatamente, Brian Armstrong, que inclusivamente anda a falar muito nos últimos dias, portanto, Brian Armstrong é o CEO da Coinbase, lá no meio do World Economic Forum. Acho que não podemos confiar plenamente nele, mas a verdade é que se começa a falar em Bitcoin nestes grandes arquitetos, ou os puxadores dos cordéis, não é? Que são o World Economic Forum e as suas agendas superiores. Portanto, é o Bitcoin a fazer o overtake global, portanto, desde o retalho, aliás, lá dos cypherpunks para o retalho, para as instituições e empresas, e agora até estas agendas superiores começam a dobrar o joelho perante Bitcoin, não é? Relativamente ainda à Task Force da Security Exchange Commission, esperemos que esta Task Force venha com uma diferença no Howey Test. Portanto, eu quero lembrar a toda a gente que o Gary Gensler usava uma regulação de 1930 para declarar o que é que era security e o que é que não era security. Vamos ver se esta Task Force começa já a criar um novo playbook para realmente se definir que projetos são securities ou não são securities. Bom, já falámos do Ross Ulbricht perdoado, e só queria tocar em mais um ponto aqui relativamente ao Ross Ulbricht. Portanto, Trump cumpriu, ou pelo menos está a cumprir o que prometeu na Bitcoin Amsterdão. Ele ainda não se pronunciou relativamente à reserva estratégica de Bitcoin, mas eu falei-vos aqui há umas semanas também que seria um bom indicador se ele iria libertar Ross ou não, se planeava cumprir algumas das suas promessas, principalmente na Bitcoin Nashville, há uns meses atrás. E, portanto, isto dá aqui mais esperança também para a criação da eventual reserva estratégica de Bitcoin a nível estadual, a nível federal, não é? Porque a nível estadual está a acontecer. Mais, BNI Mellon, um banco com cerca de 50 bilhões de dólares sobre gestão, também diz que cripto é o futuro e que os bancos estão prontos para começar a utilizar criptomoedas para o futuro dos pagamentos. Temos também, deixem-me ver aqui nas minhas notas o que é que eu tenho mais aqui, o CEO da Bitcoin Inc. a dizer que durante o mandato de Trump, Bitcoin pode chegar a $1 milhão. Portanto, claro que vejam estas previsões como uma pedra de sal, mas é mais um CEO relacionado com Bitcoin a acreditar que este mandato de Trump mandará a Bitcoin e criptomoedas para a Lua. Relativamente às criptomoedas que a família Trump lançou nos últimos dias e que toda a gente falou muito, portanto refiro-me ao token Trump e ao token Melania. Bem, não sei muito o que dizer relativamente a essa febre que houve nos últimos dias. Os tokens já derreteram. Relativamente ao seu topo histórico, isto só me indica duas coisas. Uma é que o mercado é extremamente irracional, como eu digo aqui muitas vezes, principalmente no curto prazo, principalmente devido às capitalizações de mercado que os tokens atingiram e da liquidez que sugaram de todos os outros projetos, principalmente meme coins, ali no dia da tomada de posse. E qual é a segunda coisa que eu tenho a dizer sobre isto? É que parece que o retalho está a voltar. Parece que o retalho está a ganhar interesse novamente. Portanto, é preciso muito dinheiro para levar as moedas para aquela capitalização, principalmente a moeda Trump. E, portanto, isto pode ser positivo para a entrada do dinheiro do varejo, do retalho, não é? Bom, enquanto muita gente andava aqui distraída com a tomada de posse do Trump, nas últimas 72 horas, as baleias de Bitcoin compraram cerca de 22 mil Bitcoins, isto excluindo os ETFs de Bitcoin. Os inflows voltaram a ser massivos, voltaram acima de $500 bilhão de inflows diários e, portanto, 2025 terá muitos e muitos dias
assim. El Salvador e o presidente Bukele voltam a comprar mais Bitcoin também, depois acima dos 100 mil dólares, tal como a Michael Saylor, e não só. O presidente Bukele prepara o Bitcoin Summit, portanto um evento de Bitcoin, continua a empurrar Bitcoin. O presidente de El Salvador quer mostrar a mais bancos centrais, a mais países, que é possível adquirir soberania através deste instrumento financeiro inviolável, através deste instrumento financeiro que não pode ser manipulado por governos, que não vos rouba o vosso poder de compra. E, portanto, um abraço e um props para o presidente Bukele, que desde 2021 a empurrar a primeira commodity digital. Portanto, olhando para o paradigma ou para a paisagem das empresas, a Rumble também começa as suas compras em Bitcoin. A Rumble, que se associou recentemente ao USDT, ou teve ali um investimento por parte da Tether, parece que planeia comprar até 20 milhões de dólares em Bitcoin nas próximas semanas. E, portanto, as instituições umas atrás das outras a quererem saltar para dentro do barco. Um ponto interessante que eu vi no Twitter: as principais aplicações de finanças ou apps descarregadas de finanças, as principais 10 estão relacionadas com cripto. E, portanto, muita gente novamente a chamar o topo, a dizer que isto é um top signal, quando muita gente interessada em criptomoedas novamente. Eu continuo a achar que, se toda a gente acha que é o topo, acho que se há um consenso que estamos no topo, acho que o topo não foi encontrado, e acho que ainda muita água irá correr debaixo desta ponte. Antes de fechar aqui esta atualização, queria-vos só falar um pouco dos mineradores. A rede continua extremamente forte, a rede continua extremamente inviolável, e cada vez mais gente liga máquinas à rede de Bitcoin, e os mineradores estão extremamente rentáveis neste momento. O que é que isso quer dizer? Que são incentivados a manterem a rede forte. Portanto, há alturas de capitulação da mineração. Se calhar muitos de vocês não passaram por essa fase do mercado, mas quem está cá há mais tempo sabe, quando os mineradores capitulam é quando não conseguem pagar as despesas dessa mineração através do que mineram, e é interessante ver como todos os mineradores estão extremamente no lucro e que as operações são rentáveis. Falando ainda de mineração, uma das maiores empresas do Brasil, portanto, creio que mesmo a maior empresa do Brasil, a Petrobras, parece que quer também minerar, ou quer começar a minerar Bitcoin. Portanto, é as grandes petrolíferas que mineravam commodities do centro da Terra e que querem minerar a commodity digital. E, portanto, Bitcoin está a tomar conta do mundo. Rapaziada, foi uma atualização mais rápida, só para vos manter a par de tudo. Vou tentar vir quando puder. Estou a fazer atualizações mais curtas através do meu Instagram, lá no Surfista Cripto no Instagram, por isso deem lá um olho, e se curtiram este conteúdo deixem o like, e fui, rapaziada.